Esta história só descobri muitos anos depois, passei por uma situação difícil, e só fui entender hoje que conversava com um espírito. Minha tia nasceu no ano de 1870, isso mesmo, não errei a data. A primeira vez que a vi foi em 1979, eu com 9 anos, é sim meio esquisito, eu de 70 e ela também, só que 100 anos antes. Sua casa era realmente um típico casarão, se visse não acreditaria, só quartos tinha 6, tinha sala de jantar, de estar, de fumar, de conversar, tinha de tudo. A cozinha era do tamanho de uma casa simples de hoje, o que você chamaria de área gourmet, a dela era gourmet, churrasqueira, forno, fogão, dava para praticar exercícios. Minha tia estava passando por uma fase de muitos problemas mentais, tinha poucos momentos no dia lúcida, a maior parte era deitada e não falava nada com nada. Quando as crises chegavam, ela não conhecia ninguém, algumas vezes ela nos cumprimentava 5 a 6 vezes no dia. Já estávamos lá há 2 dias, mas para ela tínhamos acabado de chegar. Para você se ver, ela tinha uma filha, e acredite já tinha 82 anos, mas uma pessoa lúcida. Tinha momentos que a pegávamos falando com o marido, o mesmo que havia partido no ano de 1940, ele era 5 anos mais velho que ela. Entendíamos que era devido aos problemas mentais. Seu casarão de dia era a coisa mais linda, quando todas as janelas estavam abertas, não era necessário acender as lâmpadas, havia sido construída de forma que o sol sempre adentrasse o imóvel. Esse meu tio que havia morrido já há um bom tempo, era filho de coronel, ele também era, e muito rico também, de muitas posses na cidade. Esse lugar por um bom tempo teria sido alugado por quarto, em certa época do ano virava uma república, estudantes de todas as partes do Brasil faziam engenharia e durante o período estudantil ficavam lá. Eu na época muito pequeno não entendia bem o que estava acontecendo, para mim quando anoitecia eu só queria ficar onde o povo estava. Minha tia às vezes soltava alguns gritos, mas não tinha nada a ver com assombrações, era resultado de sua enfermidade. A última vez que estive lá foi em 1984, ainda de cama já não conhecia ninguém mais, não falava, não comia, não nada, se alimentava por sondas. Já tínhamos ouvido falar que alguns dos estudantes viram uma figura vestida de farda, aquela antigas da década de 40. Mas por se tratar de um lugar bem antigo, fotos para todo lado, quer dizer aquelas que pareciam pinturas, principalmente a do meu tio. Na cidade até nome de rua tinha em sua homenagem, tinha feito muito pela cidade. Seu pai foi condecorado, eram pessoas ilustres da região. Um dia me vi sozinho em um canto da casa, por volta das 6 da tarde, lembro-me perfeitamente, estava na sala de TV, tinha assistido sessão da tarde e estava começando um jornal. Eu não assistia jornal, desligaria a TV e sairia dali, até então não tinha pensado em nada, não estava com medo. Quando fui desligar a TV, uma pessoa entrou na sala e falou: "Pode deixar assim, vou ficar um pouco aqui depois desligo." Como já disse, por ser uma casa onde várias pessoas circulavam por lá, na minha cabeça, foi tudo bem e saí. Fui para fora aguardar o horário do jantar. Elas montavam uma mesa maravilhosa, tinha de tudo, se você não se cuidasse, era colesterol na certa. Quando dava certo horário, alguém ia até a sala e desligava a TV. Para mim estava tudo bem, assistiu e quando não queria mais desligava a TV. Minha prima era quem desligava a TV, pois peguei-a um dia falando de canto sobre mim, disse exatamente desse jeito. Coitadinho, ele assiste a TV e dá certo horário ele sai que nem olha para trás, deixa até a TV ligada. Fiquei encucado com aquilo, mas não liguei muito, só queria mesmo me divertir, estava de férias e não estava muito preocupado com as coisas. Pouco tempo depois, desta última visita, acho que nem uns 30 dias, minha tia veio a falecer, infelizmente não pude ir até o velório, não podíamos viajar facilmente como hoje. Isso levou tempo. As coisas mudaram, haviam-se passado 20 anos, agora eu com 34 anos, consegui um tempo livre e fui até lá matar as saudades. Sempre fui apaixonado por aquele lugar, a casa continuava grande, mas tinha passado por uma enxurrada de tecnologia, tinha computador, TVs enormes, aparelhos de som. Lembro-me bem,
Como poderia esquecer aquele lugar maravilhoso? Era minha paixão. Calhou de todos estarem lá na mesma época em que fui. Você precisa ver, os primos com filhos, a maioria casado, foi só risadas. Começaram então a fazer piadas com os outros, brincadeira de família e para melhorar era Natal. Em certa hora minha tia levantou a questão e falou a todos que eu tinha medo no casarão. Confesso que um pouco tinha sim, em algumas horas me parecia sombrio. Você se lembra de quando era mais novo e vim até aqui? Sim, sinto muita falta deste lugar. Então, você ia assistir televisão, dava certo horário, saía e nem a desligava, tudo aquilo era medo da casa. Disse a ela, não, toda vez que dava certo horário, quando eu já estava para sair, um senhor saía do quarto e falava, pode deixar ligada, vou assistir. Era o que eu fazia, a deixava ligada, ele se sentava na poltrona, e ficava assistindo. A mesa toda ficou em silêncio, todos olharam para mim. Acho que eles tinham combinado, todos perguntaram ao mesmo tempo. Que senhor? O espanto tomou conta da casa, minha tia me perguntou as características no senhor. O descrevi como me lembrava da época. Antes mesmo que eu terminasse, minha tia deu um grito. Eu falei que ele tinha vindo buscar ela, era amor para a eternidade. Ela também tinha visto, mas como meus primos eram pequenos ela não queria que ficassem assustados. Novamente com lágrimas nos olhos, ela falou, o coronel veio buscá-la. Fiquei sem entender nada, na verdade todos ficaram, menos a minha tia. Minha vontade era de sair correndo e gritando, mas como minha idade não permitia mais demonstrar medo, me fingi de forte em pensamento. Falei, tive a oportunidade de conhecer o coronel pessoalmente, ou quase. Todos ficaram arrepiados, alguns choraram e eu fui perceber que havia visto um fantasma de um ancestral meu.